O grande segredo para você dobrar suas vendas não é um talento, é um bom script. Ele não pode faltar no seu script. A partir do Spin Selling. Como que ele funciona? Você começa com perguntas de situação, depois vai para perguntas problema, cria um cenário de implicação, depois, você tem perguntas de necessidade. Isso aí, tem muitos empresários desesperados, meu Deus, mas eu não posso perder esse vendedor, porque se eu perder esse vendedor, a minha empresa vai falir. Acho que vocês já entenderam o quão perigoso é ficar sem esse script. Tá? Você sabia que o grande segredo para você dobrar suas vendas não é um talento, é um bom script. Esse vídeo aqui é ideal para você que tem aquele vendedor estrela, que tem um medo dele sair da sua empresa, ou aquela pessoa que você sabe, meu Deus, eu não vivo sem ela. Na verdade, você vive sim. O que falta aí é um processo e um bom script de vendas. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz. Estou produzindo vídeo nesse canal aqui 1, 2 vezes por semana. Sei que eu fiquei um pouco sumido, mas agora eu vou voltar com tudo. E lembrando, tá? Aqui eu tô mais com um bate-papo, onde eu agrego valor, faço algumas anotações. É um vídeo um pouco mais longo que eu tenho certeza que vai te ajudar e vai te ensinar muito. Quem é você para falar disso? Eu trabalho com dezenas de empresas fazendo implementação comercial, então eu já vi muitas empresas que talvez não faturam mais simplesmente porque não tem um bom processo. Então eu já vi muitos empresários desesperados, meu Deus, mas eu não posso perder esse vendedor, porque se eu perder esse vendedor, a minha empresa vai falir. Mas na verdade foi porque você não cria um bom processo. Então que bom que você está nesse vídeo e hoje eu espero agregar muito, mas muito valor para vocês. Vou fazer alguns alinhamentos aqui, igual reunião de venda. Se eu olhar para o lado é porque tem um monitor aqui e às vezes eu vou ter que trocar de cena. Porque às vezes eu vou desenhar, aqui, cadê? Desenhar aqui do lado para vocês, tá? Vou desenhar pouco, que eu sei que não tá tão visível assim. Decidi gravar esse vídeo de dia mesmo. E às vezes eu não vou desenhar, então eu vou simplesmente tirar a cena principal, tá bom? Então vamos lá. Às vezes também vou dar uma olhadinha aqui pro meu resumo para não esquecer nenhum passo. Primeiro, o que são esses scripts estruturados? Qual que é a importância desses scripts? Um closer, um vendedor, quando ele entra numa reunião de vendas ali, muitas pessoas entram aquele ditado, um bom closer, ele já nasce bom. O cara que é bom em venda, ele já nasceu assim. E na verdade não. Vendas é uma habilidade que você treina e cria um aperfeiçoamento ao longo do tempo, com muito treino, tá bom? E qual que é a diferença de um script? Vamos lá que eu vou voltar aqui para uma pessoa que vende com script. Na verdade, vamos começar primeiro com a pessoa que vende sem script. O que acontece? Quando você vende sem um script, você deixa o vendedor vender sem um script, o que você faz é deixar a sua empresa sem previsibilidade. Como assim, Luiz? Sem previsibilidade? Ele vende muito para mim, ok. Mas esse vendedor seu, esse vendedor estrela, ele tem uma certa quantidade de reuniões que ele consegue fazer por dia, certo? Certo, vai chegar uma hora que na sua escala vai ultrapassar. E quando você colocar 2 pessoas para vender, vai ser difícil você metrificar porque um vendeu mais, porque o outro vendeu mais. Porque são scripts totalmente diferentes. Você vai ter que fazer avaliações totalmente diferentes. Então, você não está criando processos para escalar, tá bom? Na maioria das vezes é mais um bate-papo. Por que um bate-papo? Não tem início, não tem meio, não tem fim. Vai batendo um papo com o cliente, quando vê que ele está preparado, coloca o preço. E isso já complica muito para vocês. Não tem uma padronização, então, sem padronização. Mas então quer dizer que toda reunião tem que começar igual, tecer todo? Não, gente. Há uma personificação em cada uma. Mas o que eu falo para vocês é que a maioria dessa reunião, ela tem que ter um processo muito bem desenhado, para que todas as pessoas consigam. Se você conseguir fazer 10 reuniões no dia, ok. Mas se tiver 50 reuniões, vão ser 5 vendedores vendendo de uma mesma forma, que você vai lapidando e mudando ao longo do caminho. Porque eu gosto de trazer muita analogia do piloto de avião. Por que o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo? Porque tem um processo muito bem definido. As pessoas já sabem o que dá certo e executam. Quando ela precisa executar
um certo comando ali no avião, ela já sabe o que ela tem que fazer, porque ela tem processos muito bem definidos, para ter maior chance de sucesso. É por isso que você não vê, né? Na verdade, a gente vê na televisão quantos aviões caem por dia, mas que eles só focam nos que caem. Mas nesse exato momento que você está vendo esse vídeo aqui, independente se é de manhã, de tarde, de noite, tem centenas, dezenas, milhares de aviões aí no céu voando, tá bom? Então, vamos lá. Acho que vocês já entenderam o quão perigoso é ficar sem esse script, tá bom? E isso aí faz com que você tenha uma baixa taxa de conversão. Ok, então agora vamos falar das vendas com script. O que acontece? Ao contrário, exatamente. Agora você vai ter uma maior previsibilidade, tá bom? Você vai ter um bom processo que você pode lapidar ele ao longo do tempo. Como assim lapidar ao longo do tempo, Luiz? O seu script não vai começar perfeito, mas você vai modificando, vai mexendo nele, propondo algumas melhorias. E quando seus closers, seus vendedores, você vê algo novo ali, você sabe, caramba, ele está vendendo mais por causa dessa engrenagemzinha que ele mexeu. Ele não mudou muito o script. Foi isso aqui a mais que ele mexeu que fez com que ele saia uma taxa de conversão de 15% para uma taxa de 30%. Vou passar para os outros vendedores. E além disso, você vai criar um banco de calls que deram certo seguindo o mesmo processo. Porque assim você não depende de vendedor estrela. Importante, cada segundo conta, tá bom? Em uma venda de alta performance, cada segundo conta. Início, meio e fim muito bem definido para aumentar a performance e não fazer com que esse vendedor fique ali 2, 3 horas. Beleza? E é claro, venda de alta performance te dá mais caixa. Por quê? Eles focam no fechamento em call. Então, pegar o Pix do cliente ali, até para aumentar seu caixa, e não ficar dependendo, vou pensar, vou conversar com a minha esposa, porque você tem um processo muito bem definido. Então, vocês entenderam a diferença de uma venda com script e uma venda sem script, beleza? Então, agora a gente vai para um próximo tópico, que é, tá, Luiz, eu já entendi a importância do script, mas quem cria esse script para mim é o meu gerente de vendas? Empresário, isso aqui é muito importante para vocês. Não deixe o seu gerente de vendas construir o seu script de vendas sozinho. Luiz, como assim? Eu preciso ter um script de venda e eu não vou deixar ele fazer isso sozinho? Não, porque você precisa acompanhar o processo. Você sabe que a chance desse gerente seu comercial sair da sua empresa um dia é muito grande. E o que você está fazendo é delargando. Porque eu vejo que muitos empresários não querem mais trabalhar. Ele tem a empresa dele, ele não quer trabalhar. Ele fala, vou delargar tudo na mão de alguém e pronto. Mas e depois se esse cara sair, você vai tornar 100% dependente de novo. Mas ele já ensinou os closers. Ok, mas os closers também podem sair. Agora, se você acompanhar ele fazendo e aos poucos, vendo como sua equipe está lidando, se ele sair, você consegue contratar uma outra pessoa para ficar no lugar dele, explicar e treinar essa pessoa. E você sabe contratar outras pessoas para seguir o mesmo processo. Porque você está no estratégico ali, né, constantemente. Então, não delargue a construção desse script somente para o seu gerente de vendas. Fique lá perto também para você fazer. Posso contratar pessoas especialistas para me ajudar com isso? Com certeza. Inclusive, se precisar de ajuda, eu não preciso nem falar quem você precisa procurar aí, que a gente vai te ajudar a montar um bom script e ir melhorando ele aos poucos, tá bom? Ele é um ativo estratégico que você tem. Como assim um ativo estratégico? Aumentando a taxa de conversão, muda basicamente tudo na sua vida. Então, eu falo que uma empresa que não vende, ela quebra. Mas uma empresa também que não cria previsibilidade, ela tem uma alta chance de quebrar, porque ela não tem processos. Quando você depende de um vendedor estrela ali, que no improviso ele vende, esse cara nasceu para vender. Mas o mercado vai olhar para ele e vai ofertar, talvez, possibilidades melhores, ele vai sair e a sua empresa vai despencar de novo, tá bom? Tô olhando para cá porque às vezes eu venho, dou uma olhadinha e vejo se eu tô passando todos os pontos aqui para vocês, tá bom? E é claro que vocês têm que documentar tudo que está sendo melhorado, né? Prestar atenção muito bem no que está dando certo e no que está dando errado. Depois disso tudo, né? O que não pode faltar no seu script? Vamos aqui. O que não pode faltar no seu script? Vamos lá. Os scripts que a gente cria aqui, né, como que eles funcionam? A partir do spin selling.
Acho que todo mundo aqui já ouviu falar no Spin Série. Como que ele funciona? Você começa com perguntas de situação, depois vai para perguntas problema, cria um cenário de implicação e depois, né, você tem perguntas de necessidade e solução. Pergunta de situação, onde você vai entender um pouco mais do negócio da pessoa. Perguntas problemas, onde você vai ver os problemas que ela tem, principal dificuldade, os problemas que ela já passou. Implicação é onde você cria um cenário na cabeça da pessoa do que pode acontecer a longo prazo se ela continuar com esses problemas, ou seja, se ela não resolver esse problema. Depois, necessidade e solução é você ver o quanto que ela realmente quer resolver esse problema. Se você tiver uma boa construção nesses 3 pilares aqui, vai chegar aqui, ela vai querer resolver esse problema para ontem. Só que é muito importante, né? Porque depois dessa necessidade de solução, aí que vem a apresentação de venda. Aí, eu achei que a apresentação já era no início. Eu entrava na reunião e apresentava para o cliente. Não, que bom que você está nesse vídeo aqui. Depois dessas perguntas de necessidade e solução, qual pergunta que você pode fazer? De 0 a 10, quanto que você quer resolver esse problema hoje? Essa pessoa, a resposta que ela tem que dar aqui, a resposta boa, 10, 11, quer resolver isso para ontem. Se ela falar 8, e você já começar a apresentação, você está cometendo um grande erro. Por que você está cometendo um grande erro? Porque você está indo apresentar sabendo que essa pessoa tem dúvidas. E você não pode abrir uma porta sem fechar outra. Como assim? Primeiro você tem que entender, em cada etapa, essa pessoa não pode ter nenhuma dúvida que aquela é a melhor solução para ela. Então, perguntas que você pode fazer, que eu coloquei aqui, ó, de 0 a 10, quanto isso se encaixa no seu negócio? Se ela responder 10, ok. Se ela responder 8, 7, ué, o que falta para chegar em 10? Falta eu ver realmente como eu consigo aplicar isso aqui. Tá, então o que você está falando é que se eu te mostrar algo onde você realmente consiga aplicar tudo que eu te mostrei até agora, vai fazer sentido para você e a gente vai ser um 10. É isso? Confia. Ela fala, é isso. Ok. E aí você já mostra a sua pessoa. Fechou essa porta aqui, aí você continua o seu processo de venda. Mas não continue o seu processo sem fechar essa porta. É o que eu já falei com vocês. E depois você isola a questão preço. Porque quando a apresentação ela é muito boa, a pessoa ela pensa assim, meu Deus, eu não vou conseguir pagar isso. Porque ela sabe que você agregou tanto valor para ela, que ela pensa, meu Deus, não vou conseguir pagar. E é muito bem se alinhar para ela isso. Na hora que você chegar na apresentação, você vai falar, se eu conseguir pagar, muita gente fala, se eu conseguir pagar, você fala, tá, se a gente chegar num preço justo, pode considerar um cliente nosso hoje? Pode. E aí sim, entende? É a percepção que ela vai ter. Você aplicando um script muito bem detalhado. Porque se você não aplicar esse script, a pessoa vai falar, tá caro, porque você não conseguiu agregar tantos valores assim para ela. Outra coisa muito legal aqui, o treinamento do script faz com que você não dependa de vendedores estrelas. Foi o que eu falei com você. Porque todo mundo vai fazer do mesmo jeito. Algumas pessoas vai dar aquele toque, que vai fazer ela se destacar. E com esse toque dessa pessoa, né, algo a mais, mas pouquinho detalhe que ela mudou ali, os outros vendedores vão ver e vão mudar também, deixar do jeito deles. E isso vai fazer com que vendedores medianos se tornem vendedores bons porque seguem um processo. E esse processo cria previsibilidade, e previsibilidade é o que vai fazer você colocar mais dinheiro em tráfego, porque você sabe se marcar 20 reuniões, eles vão fechar, sei lá, 10, 5. Então agora eu posso investir muito mais, posso gerar 100 reuniões que eu já sei quantas eles vão fechar. Né? Eu falo que pessoas mentem, números não. E você criar essa previsibilidade é ter processos. E na hora da venda, o processo é o script, tá bom? E isso faz você perder o medo de escalar, que é o que eu acho muito importante. Voltando para a minha tela, agora eu vou mostrar para vocês a importância de ter um script de acordo com as métricas. Normalmente, as métricas que o mercado prega é o CPL, o custo por lead, a taxa de agendamento, né? A taxa de comparecimento, taxa de conversão e o ticket médio. Ticket médio. Beleza. Vamos pensar aqui que você tem um CPL
um custo por lead a R$10, tá? E você gerou custo por lead a R$10, uma taxa de agendamento aí de 50%, 25% aparece, tá? Sua taxa de conversão ela é 10%. E o ticket aí, R$1.000. Tá bom? Simplesmente, vamos colocar isso em número. Então, vamos supor que você captou aí 100 leads. Então, 100 leads, 50 compareceram, tá bom? Não, 50 agendaram, 25 compareceram. Sua taxa de conversão é 10%. Então, vamos supor que você converteu aí 3 pessoas, então você vendeu R$3.000. Simplesmente você tendo um script melhorando a sua taxa de conversão, tirando ela de 10% para 30%, se você converter 30%, você já iria vender 9. E você já iria para 9.000. Ah, mas 9.000 é pouco, porque eu coloquei um número significativo pequeno. Mas esse 9.000 aqui, ele é 3 vezes maior. Pensa isso em larga escala. Quanto de dinheiro que não vai colocar no seu bolso? Tá bom? Resumindo todo o conhecimento de hoje, muito importante colocar um script para você parar de ter vendedores estrelas, tá bom? Então vamos lá, a implementação ela deve ser gradual e melhorando, mas vamos supor, o impacto disso na sua empresa vai te dar previsibilidade financeira, porque agora você vai saber realmente quanto você vai ganhar, porque tem um processo muito bem definido e se precisar fazer 50 reuniões no dia, você ter vários vendedores, eles vão vender da mesma forma. Escalabilidade acelerada, porque você pode colocar mais dinheiro em tráfego sem medo, que você sabe sua taxa de conversão e sabe o porquê que ela acontece, como melhorar. Valorização do seu negócio, né? Porque tudo que tem processos muito bem definidos vale mais. Tempo liberado para liderança estratégica. Você sabe que você consegue treinar outras pessoas para vender por você e além disso ela tem um acervo, um banco onde ela pode assistir 100, 200 reuniões de fechamento seguindo o mesmo script. E a cultura orientadas a dados. No final de tudo, o que eu coloquei aqui que é bem ideal, que realmente eu vou ler mesmo, scripts são alicerces estratégicos, não ferramentas operacionais. Permitem previsibilidade, treinamento eficiente, otimização e satisfação do cliente. Como assim satisfação do cliente? Quando você tem um script muito bem definido para os seus vendedores, eles não vão prometer algo a mais do que deveriam prometer. E isso vai fazer com que as pessoas comprem o seu produto, saibam o que tem lá, aumenta o grau de satisfação que elas não peçam reembolso e até indique, porque você prometeu, você cumpriu. Agora, quando é no improviso que o vendedor pode fazer, que é aquele oba-oba, que ele pode fazer o que ele quiser, você promete demais, não cumpre, gera reembolso, feedback negativo, e isso só te prejudica, simplesmente por não ter um script. Empresários devem tratar vendas como um processo estratégico e ajustável, tá? Sempre mudando um pouquinho ali. Apesar dos desafios, o resultado é uma máquina de vendas previsível e escalável, que é o que vai te dar escala a longo prazo, tá? E um script bem implementado impulsiona a sua empresa para um próximo nível. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tá? Eu quis trazer de forma simples, que se quiser aprofundar mais, eu vou deixar aqui para vocês o meu Instagram, só me chamar lá que eu te ajudo a implementar, te mostro a importância e crie previsibilidade na sua empresa, porque o tanto de empresário que eu já vi que só delarga a empresa e depois sofre com isso é gigantesco. No mais, muito obrigado, deixe seu like, comente, pergunta aqui também ou aqui ou no meu Instagram, que eu tenho o prazer de te ajudar, tá bom? Até a próxima, tamo junto e conta comigo.